A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Se você acompanha um pouquinho do mercado financeiro ou do mundo corporativo, notou que nos últimos meses ou até anos, as empresas de tecnologia ficaram em alta, principalmente por conta da inteligência artificial. Só que isso começou a mudar, principalmente agora na última temporada de balanços dos Estados Unidos, em que a gente viu empresas de outros setores voltando a crescer. E esse crescimento dos lucros das 7 maiores empresas de tecnologia, que impulsionou os ganhos do S&P 500 durante todo esse período, começando também a ficar para trás. A estratégia do dia de hoje é entender o que isso significa para o mundo corporativo dos Estados Unidos e também para o mercado financeiro global. Afinal de contas, chegou o momento em que a gente se acostumou com a inteligência artificial. A gente também vai falar sobre tecnologia de novo. Hoje é o dia da tech e a gente fala sobre startups cripto, que levantaram 2,7 bilhões de dólares em investimentos no segundo trimestre, e ainda sobre como o bilionário fundador da loja online Temu se tornou a pessoa mais rica da China. Eu sou Ana Carolina Zischlag e você pode se inscrever aqui no podcast para ficar por dentro de todas as notícias e também acompanhar a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. À medida que outra temporada de balanços trimestrais dos Estados Unidos entra na sua reta final, uma coisa está clara. A tão esperada recuperação das empresas que ficaram de fora do frenesi da inteligência artificial finalmente começou. Durante vários trimestres, o crescimento dos lucros das 7 maiores empresas de tecnologia impulsionou os ganhos do S&P 500. Isso, contudo, está prestes a mudar, já que o restante das ações do índice, excluindo as chamadas 7 grandes, caminha para apresentar o seu primeiro crescimento de lucros desde o quarto trimestre de 2022, segundo dados compilados pela Bloomberg. Embora mais de 80% dos membros do S&P 500 já tenham divulgado seus balanços, os principais indicadores da saúde dos consumidores dos Estados Unidos, ou seja, se o pessoal está gastando dinheirinho no mercado, são a Home Depot, Walmart e a Target, ainda não anunciaram seus números trimestrais. Os dados vão ser observados de perto, já que os investidores continuam preocupados com a possibilidade de uma desaceleração econômica. Além disso, a Nvidia, que é a ação mais importante para os investidores interessados em inteligência artificial, deve divulgar seus resultados só no final desse mês. Então ainda falta um tempinho para a gente averiguar o que está acontecendo. Mas vamos pegar uma lupa e olhar mais de perto para o lucro das Big Techs como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla e a própria Nvidia, que segundo os analistas devem ter uma alta aí de 35% nos seus lucros. É um ritmo acelerado, mas que representa uma desaceleração em relação aos ganhos ainda maiores no ano passado. A força dos lucros, que se espalha pelo mercado de forma geral, pode adicionar mais combustível ao que já foi uma rotação drástica das ações de grande capitalização para empresas menores e mais atrasadas no mercado. Essa mudança na estratégia dos investidores foi provocada inicialmente por um dado abaixo do esperado da inflação dos Estados Unidos em julho, aquela quebra do mercado que a gente viu na última semana. A grande decepção veio justamente do setor em que as expectativas e as avaliações das ações estavam em alta. Até o momento, os resultados das principais empresas do setor de inteligência artificial têm sido, na melhor das hipóteses, mornos, ampliando a preocupação de que os retornos de bilhões de dólares em investimentos em IA talvez não venham tão cedo. A Amazon, a Microsoft e a Alphabet decepcionaram, uma vez que seus guidances ou projeções não atenderam às expectativas ou não foram muito específicos. A Meta, que é a controladora do Facebook, contrariou essa tendência, citando a força da IA, já que a sua receita no segundo trimestre superou as expectativas. A Apple também disse que os novos recursos de inteligência artificial vão estimular as atualizações do iPhone nos próximos meses, ajudando a se recuperar de uma desaceleração nas vendas. A Nvidia, maior beneficiária dos gastos com IA, vai divulgar o seu balanço no dia 28 de agosto. Startups do setor de criptoativos levantaram mais dinheiro, mas fecharam menos aportes no último trimestre, refletindo a desaceleração no mercado de ativos digitais. O investimento de capital de risco em empresas de criptoativos totalizou 2,7 bilhões de dólares nos 3 meses encerrados em junho, um aumento de 2,5% em relação ao primeiro trimestre e uma queda de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do PitchBook. No geral, o mercado de criptomoedas enfrentou um período mais desafiador após os preços atingirem máximas históricas no primeiro trimestre, em meio à euforia com a introdução de fundos de índices nos Estados Unidos, autorizados pela primeira vez a investir em Bitcoin.
Os fluxos de investidores para os ETFs desaceleraram para 2,8%. Desculpa, me confundi, gaguejei. O pessoal não gosta quando eu faço isso, mas eu vou manter por aqui, então tá isso aí. Os fluxos de investidores para ETFs desaceleraram para 2,8 bilhões de dólares no segundo trimestre, uma queda de 80% em relação aos 3 meses anteriores. O Bitcoin, que é a referência no mercado de criptomoedas, caiu 13% no segundo trimestre e mostra estabilidade neste trimestre, um parágrafo de trava-línguas. A recuperação neste ano dos preços dos tokens e a contínua adoção institucional de ativos digitais sugerem que a captação de fundos vai crescer. O aumento dos valuations de projetos no segundo trimestre aconteceu quando os fundadores tentaram capturar o mercado secundário mais otimista. Esse investimento continuou focado em projetos de infraestrutura como novos blockchains, enquanto capitalistas de risco permaneceram cautelosos em relação a aplicativos voltados para o consumidor. Veja só, repetindo a história aí da primeira notícia, o enfraquecimento possível da economia americana, principalmente preocupando não só os investidores de grandes redes, como as de supermercados americanas, como também de bitcoins voltadas para esse tipo de consumo. E falando em tecnologia, depois de vários empreendimentos de sucesso moderado nas áreas de games e comércio eletrônico, Colin Huang decidiu se aposentar depois de enfrentar uma doença. Em um determinado momento, o jovem empreendedor ficou em casa por um ano, pensando no seu próximo passo. O ex-engenheiro do Google acabou fundando a Pinduoduo, uma plataforma de comércio eletrônico conhecida por vender produtos muito baratos com grandes promoções em 2015. Ele rapidamente ascendeu no ranking de pessoas mais ricas do mundo, com seu patrimônio líquido atingindo o pico de 71,5 bilhões de dólares no início de 2021. Como muitos dos bilionários da era da Covid-19, sua fortuna desmoronou tão rapidamente quanto subiu, recuando 87% em cerca de um ano. Tá doido. O declínio de Huang foi especialmente acentuado, já que a desaceleração da pandemia global coincidiu com a repressão do governo da China ao setor privado do país. Só que aí uma coisa surpreendente aconteceu. A PDD Holdings, empresa dele, voltou a crescer. A expansão dessa vez não tem sido rápida, mas estável, e foi impulsionada pelo crescimento da loja online Temu no exterior, o que tem ajudado a contrabalancear uma demanda doméstica persistentemente fraca. Como resultado, Huang, agora com 44 anos, se tornou a pessoa mais rica da China, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ele tem uma fortuna de 48,6 bilhões de dólares e ultrapassou Zhong Shansan, o rei da água engarrafada do país, que ocupava o primeiro lugar desde abril de 2021. A notável ascensão de Huang foi impulsionada pela mudança nos hábitos de compra da China, depois que a crise imobiliária do país se transformou em uma desaceleração prolongada. Ele também é o primeiro magnata da tecnologia a liderar o ranking de riqueza em mais de 3 anos, depois que a pressão do governo sobre as empresas privadas prejudicou rivais como a Alibaba e do Jack Ma. Ao longo do caminho, Huang também foi alvo de protestos de fornecedores por baixar os preços e estabeleceu um cronograma de trabalho punitivo para seus próprios funcionários. Os representantes da PDD não responderam aos pedidos de comentários. Mas quem é o Colin Huang? Ao contrário de Ma, o professor de inglês que se tornou fundador do Alibaba, Colin Huang representa uma nova geração de empreendedores chineses de tecnologia que começaram suas carreiras de olho em oportunidades globais. Aos 12 anos, seu talento para matemática lhe rendeu uma vaga na escola de elite Hangzhou Foreign Languages School, onde foi colega de classe dos filhos da elite política e social da China. Depois de se formar em ciência da computação na Universidade de Zhejiang, ele deixou a China em 2002 para fazer um mestrado na Universidade de Wisconsin. 2 anos depois de se formar, voltou para ajudar a estabelecer o Google na China. Ele fundou sua primeira empresa em 2007, depois a vendeu em 2010 para iniciar um novo negócio que ajudava as empresas a venderem produtos em sites como o Taobao do Alibaba ou o JD.com. Quando uma infecção no ouvido o levou a se aposentar em 2013, ele teve a ideia de criar a Pinduoduo. A PDD não se trata de permitir que as pessoas em Xangai se sintam como se estivessem vivendo uma vida parisiense, mas de garantir que as pessoas em Anhui, ou província no interior da China, tenham acesso ao papel de cozinha e frutas frescas, disse ele em 2018, em entrevista a uma revista da China. Diz ele, abre aspas, o objetivo não é ser barato, mas fazer com que os usuários sintam que fizeram um bom negócio. Fecha aspas. Huang ficou longe dos holofotes depois que deixou o cargo de CEO da PDD em 2020 e deixou a presidência do conselho em 2021, quando Pequim começou a reprimir os gigantes da tecnologia da China.
Ele diz que estava perseguindo interesses pessoais na pesquisa de alimentos e ciências da vida, de acordo com uma carta aos acionistas. Foi por volta dessa época que a P. Diddy e o seu patrimônio líquido começaram a despencar. Só que a Temu, a loja online da P. Diddy fora da China, reforçou a linha superior da empresa e sustentou a sua recuperação. A marca chegou ao topo das lojas de aplicativos dos Estados Unidos após a chegada no país em setembro de 2022, visando os americanos cansados da inflação com produtos baratos e sem marca enviados diretamente da China. A P. Diddy registrou cerca de 248 bilhões de yuans, ou 35 bilhões de dólares em receita no ano passado, um salto de 90% em relação a 2022. Hoje tivemos um episódio mais enxutozinho, para você ter mais tempo aí para aproveitar a sua linda e querida terça-feira. Você pode sempre deixar seus comentários aqui no Spotify e também seguir a gente em todas as plataformas, tá bom? A gente se vê amanhã. Até mais!